Oi, já estamos de volta com mais um podcast, o seu Pod Center. E eu, Tati Alencar, estou aqui sempre, né? Muito grata e feliz por vocês estarem nos seguindo, nos acompanhando, seja nas redes sociais como o Instagram, seja no YouTube. Então, para você que está chegando agora, ó, estou me apresentando novamente. Eu sou a Tati Alencar e você pode ir lá e deve nos seguir, hein? @PodCenterAgiane, tem vários outros lá que você pode estar seguindo também. Enfim, basta que você dê seu like lá, deixa o seu recadinho. É sempre tanta gente bacana com conteúdo, né? E já convidando você a me seguir também, @Tati Alencar Oficial, Tati com dois T's, Alencar com dois N's. Porque hoje é o seguinte, gente, quem me acompanha, eu brinco que eu sou musicólatra. Eu durmo ouvindo música, eu acordo ouvindo música, porque música é isso, né, gente? Remete a gente em tantas coisas bacanas. E eu tô recebendo um convidado aqui para lá de especial, porque ele é formado em música, pianista, cantor, professor, que ele dá aula de canto, né? Ensina aí, tá já preparando tantos alunos, né, para essa coisa tão gostosa que é viver de música. E por isso eu quero dar minhas boas-vindas a ele, Melquisedeque. Tirei 10, falei certinho? Melquisedeque. Ai, Melquisedeque, tá É certo. difícil, né, esse Mas nome, é né? bíblico, né? É bíblico, é bíblico. Que Geralmente legal. quando alguém acerta é porque lê bastante a Bíblia, né. Aham, exatamente. Mas é Melquisedeque e foi um prazer receber esse convite para estar com vocês e espero que tenhamos um tempo muito agradável, com bastante informação, ricas, né. Muito importante para o nosso país falar de algo tão poderoso que é a cultura da arte, né, que Exatamente. transcende questões étnicas, políticas, sociais. A música une todos, né, no mesmo Tudo. lugar. Isso é que é gostoso. Você estava me contando um pouquinho da sua história, né, você falou que Uhum, veio de uma família simples, é daqui de São Paulo, uhum, né, uhum. seu pai músico, né, É. das noites, como você bem frisou. E Uhum. aí quando que deu aquele insight, esse estalo em você que você falou assim: "Eu quero trabalhar com isso também, eu nasci para isso"? Assim, a história meu pai comprou um contrabaixo para o meu irmão, que falecido infelizmente, e eu sou de família cristã, e então tive acesso à música desde que nasci, né. Meu pai como músico, minha sala de criança era um estúdio de instrumentos, e meu pai comprou um instrumento, um contrabaixo para o meu irmão, que era o mais velho, né, de nós. Somos em 5 irmãos, 5 filhos, e aí meu irmão não deu muita atenção para o instrumento. E aí eu indo para a igreja, vendo o pessoal tocando, aquela coisa maravilhosa, então, como eu vi que aquele instrumento ia ficando de lado, então eu abracei aquele instrumento e comecei a estudar desde 7, 8 anos, né, mais ou menos. Aí que se Nossa, deu início a esse grande desejo. que legal, hein. É. E aí você falou uma coisa muito importante, você falou: "Meu pai, ele é músico das noites". Eu hoje estou aqui no Pod Center, envolvida nesse projeto que eu Uhum, estou, assim, amando, porque eu estou conhecendo e convidando muito e uhum, conhecendo e dividindo, né, com o uhum, público, tantas histórias bacanas como a sua, uhum, porém eu sempre fui uma apresentadora que dei espaço para os músicos das noites, porque eu uhum, venho da época do Chacrinha, do Bolinha, né, então em uhum, todos os meus projetos, eu fiquei 15 anos numa outra emissora, 4 anos recentemente numa emissora, todos a nível nacional, eu sempre abri espaço para artistas das uhum, noites, porque eu acho uhum, isso é a maior escola que tem. Nós temos uhum, eu sempre falei isso, nós temos muita gente boa que está há uhum, anos na estrada e que não é conhecida da grande mídia. Então eu uhum, sempre acreditei nesses músicos. uhum. Baseado nisso, o que que você traz de experiência vendo seu pai aí fazendo essas apresentações? Olha, eu nasci já meu pai convertido ao cristianismo, mas a história de vida dele é uma história também de muita superação, né. Foi um garoto do Ceará, e a família carnavalesca, trabalhava muito com música de noite também, e ele começou a tocar violão, guitarra, né, na época, bandas de baile na época. E muito cedo ele teve acesso, né, à questão da droga também, né, drogas injetáveis. E minha mãe, quando eles se conheceram, minha mãe já tinha um fundamento cristão, então, eh, aquele choque, né, inicial de culturas. E meu pai foi numa última noite que ele foi tocar, que ele foi usar ali uma substância e o rapaz que estava usando com ele começou a falar para ele de Jesus. Olha, Falou: "Olha, João, isso aqui não é o seu lugar, esse lugar não é para você. Isso aqui é um lugar que não vai te levar para lugar para coisas boas na vida, né". E ele falou que injetando isso ele não fazia efeito naquela noite, né. E aí ele foi, tocou aquela noite, mas saiu aquela mensagem daquele homem que estava usando droga com ele,
E aí minha mãe falou: "Olha, pra gente ter alguma coisa, meus pais são muito conservadores, Uhum. não adianta". E aí então foi quando ele ajuntou o útil ao agradável, e Deus aí usou esse rapaz, né. isso. E aí meu pai chegou em São Paulo, não sei se foi em 81, 82, não, foi 83, né, que minha mãe estava grávida de mim ainda. Eu nasci em São Paulo, mas minha mãe veio grávida. E aí meu pai começou a trabalhar na saiu da noite, obviamente, e começou a trabalhar na igreja. Naquela época era muito escasso a música, músicos cristãos, né, as Uhum. igrejas. Tinha pouquíssimas, possibilidades. E meu pai, quando chegou em São Paulo, foi logo abraçado por uma igreja, a família toda foi abraçada, fomos ajudados por essa igreja, e meu pai começou a dar aula. Então ele construiu 3 bandas, assim, era algo, assim, surreal para a época, né. Foi dando aula de contrabaixo para um, aquele que ele sabia, né, guitarra para o outro, teclado, enfim. A igreja começou então a ter essa riqueza de músicos, né. E eu fui gerado nessa ambiência, né. É mais ou menos por aí que começou a ideia da noite com a minha família. Que legal, que história linda, hein, de superação mesmo. Uhum, E aí você se formou, né, em música. uhum. É, passei por muitos processos, né. Nasci num ambiente muito simples, né, uma casa que a igreja doou para minha família na época. Isso eu conto com muita alegria, porque É um testemunho de vitória, é um né, testemunho de vitória. Meu pai e minha mãe são pessoas de integridade, que de falta caráter. tanto hoje em dia, né. E eles nos ensinaram o valor da vida, do Uhum. trabalho. Então meu pai, com toda essa dificuldade, mesmo assim, ele sempre foi músico. E ali quando eu comecei então a me interessar por aquele instrumento, era muito difícil o estudo naquela época, né, não tem hoje essa facilidade de informação por conta da tecnologia, YouTube. Então hoje qualquer coisa o cara vai lá no YouTube, aprende a tocar. Naquela época não tinha isso, E o né. piano, me corrija se eu estiver errada, é um dos instrumentos mais complicados de se É, aprender a mais tocar, né, complexo e mais complexo, complicado, exatamente. mais complicado. E aí foi nesse ambiente que eu comecei a ser desafiado, porque a gente tinha que pegar fitas cassetes na época, ia passando as coisas na rádio, você gravava aquilo, depois voltava na caneta a fita, voltava para tentar tirar as coisas, e era contrabaixo na época, né. Nossa, Hoje a eu quase não moçada de hoje não entende o que é fita cassete, não né, gente, sabe, não não sabe, eles sabe não que época sabem. maravilhosa que era. E a gente então é um tempo de muita dificuldade. E É. aí com 14 anos eu entrei na ULM, né, a antiga Universidade Livre de Música, Tom Jobim, ali na Avenida Santo Amaro. Meus pais, me levavam, porque não tinha muita condição, me levavam aliás, eu ia de me dava um passe, né, que eu tinha que andar uns 5 km para pegar o ônibus, aí com aquele passe eu chegava lá e meus pais iam me buscavam com uma comida, eu já vinha de lá no carro comendo para entrar na escola, né, com 14 anos. E aí, mas o desejo de ser músico era muito ardente dentro de mim. E ali, quando eu entrei, comecei a trabalhar com 15 anos, né, como empacotador do Pão de Açúcar em Moema. E ali eu comecei então a ter acesso a dinheiro, né, então eu Uhum. pegava aquele dinheiro e já fazia aula. Eu comecei a fazer aula com um dos grandes professores de canto aqui do Brasil, o mestre Isabê, quero mandar um abraço aqui para ele, mestre Isabê, que hoje acho que está no Canadá. E o Isabê foi uma porta de entrada, assim, que me abriu o mundo, né, porque até então eu tinha contato somente com a música gospel cristã Uhum. e nacional. E ali no Instituto Negra Voz eu tive acesso àquilo que acontecia fora, conheci os músicos de black music do Brasil, naquela época Black Show. Hill, Cassiano, né, Uhum. Tim Maia, e fui começando a ter acesso a esse conteúdo que era um pouco restrito a nós de igreja naquela época. E a partir de então eu comecei a construir mais sonhos através disso, né, e conheci a música gospel negra, né, americana, e ali Sabe que o conheci Elvis Presley fazia muito isso, né, nos corais Elvis. dele. Ele é de igreja, ele começou, né, ele era Começou. de igreja, ele começou, né, nessas corais e nos back vocals dele, assim, das músicas, que eu sou uma amante, né, apaixonada pelas músicas do Elvis. Então Uhum. tinha muito isso, a música negra, a música gospel, né, Uhum, instalada. é. Elvis foi criado à base da música negra, como Sim. você disse. A gente fez um workshop no ano passado sobre a temática de música negro spirituals. E aí uma das abordagens foi sobre o Elvis Presley. Mas esse estilo pra gente de igreja era um pouco longe Uhum. aqui no Brasil. Imagina naquela época, né. Então 95, 96 era muito escasso. E aí quando eu comecei a trabalhar então,
eu pegava, juntava o dinheiro para pagar a aula de música, e aí comprava, ia numa loja chamada Bom Pastor, lá no Vale do Anhangabaú, para comprar os VHS dos corais americanos, né, e eu tocava contrabaixo naquela época. Só que o contrabaixo é um instrumento melódico, e aí aconteceu uma situação na igreja de uma necessidade para conhecimento de voz. E para entender de voz, você tem que estudar harmonia, né. Uhum. E aí foi quando eu fiz uma transição de instrumento, a partir de 18 anos eu comecei a estudar teclado, né, na época. E enfim, ali eu comecei então uma prática diferente, não entrei na faculdade ainda, fazia vários cursos, né, livres na época para entender um pouco sobre divisão de vozes, as classificação de vozes, e aí eu entendi que o instrumento propício para isso, mais completo para entender esse universo de vozes era o piano. E ali então comecei então esse estudo no piano. Não tinha condições ainda de ingressar na faculdade naquela época, passei por muitas dificuldades, porque ser músico no Brasil, você já sabe que Sim. nós nos desafiamos a nós e o Tudo mundo, é, né, tudo contra nós, né, a é. questão cultural no Brasil é algo ainda tem melhorado bastante, mas ainda há muitos a se conquistar. E ali então eu comecei então a fazer a faculdade com 26 anos, né, entrei na FAAM, da FMU, né, e tive aula com doutores incríveis de conhecimento, assim, doutora Marisa Ramires, Aida Machado, tive conhecimento de muita gente boa. E então o mundo foi cada vez se expandindo mais nessa área, né, tive acesso a outro tipo de ensinamento de nível superior. Passei por um tempo muito difícil nessa vida, uma perda do meu irmão, como, falei para vocês aqui no início, e quase que eu não finalizo essa faculdade, que foi um tempo muito difícil na minha família, né, uma perda trágica, Eu imagino. mexe muito com todos nós. Minha casa É, sempre foi abala, muito né. abala muito, né. Minha casa sempre foi muito cheia de pessoas, né, família de músico, minhas Uhum. irmãs todas Que cantam, legal. minha mãe era regente de coral, maestrina de coral, meu pai também sempre Uma nessa família vibe. totalmente musical. As pessoas gostavam de ir na minha casa porque não tinha televisão. A nosso hobby era tocar, Música. cantar, estudar, ouvir coisas. Então, isso também de uma certa forma, nos ajudou bastante na conexão familiar. Mas quando passamos por esse processo, a gente meio que sentimos, assim, ficou vazia a casa, né, Uhum. as pessoas é um tempo que a gente entende que Deus prova, né, a É o gente. luto mesmo que a gente tem que passar, É o né. luto, é E o você luto. estava falando sobre, né, as pessoas estarem na casa de vocês, e tal, porque é bíblico mais uma vez, né, que é cantar e louvar a Deus, né. Então, Uhum, vocês faziam isso de uma forma levando, né, Deus através de música, e as pessoas se sentiam acolhidas desta maneira. Aí você se formou, você hoje é professor de uhum, música, de uhum, piano, tem uma escola que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, né, aliás uhum, 2. Mas antes eu queria uma dica, porque as pessoas pensam assim, a maioria, eu acho: "Ah, eu vou fazer aula de música, mas eu não canto". Mas a aula, pelo que eu entendo, ela não é só para quem é cantor, é para o seu uhum, dia a dia. Por exemplo, eu uhum, trabalho muito com a minha voz, uhum, então eu acho que existe algumas técnicas para você aprimorar, para que você não perca a sua voz, uhum, né. Eu percebo que ao longo dos anos a minha voz mudou um pouquinho, né, ela era um pouco mais aguda, vamos dizer assim, hoje ela é um pouco mais grave, quando eu acordo mesmo ela fica um pouco mais, assim, uhum, fechada. E o uhum. que que a gente pode fazer para trabalhar? Qual é o ensinamento que você dá para o nosso dia a dia, para quem trabalha com a voz como eu, independente de ser cantor ou não? O ser humano ele passa por processos, né, tem uma questão, ainda mais para a mulher, que todos os meses visita, né, e mexe muito com a questão hormonal. Sim. Mexeu com o hormônio, mexeu diretamente com a prega vocal. Hum. Então a menina, ela cantava muito agudo no início da vida, ou tinha uma voz muito fina, vai chegando na época da puberdade, essa fase, entra na questão as questões, hormonais, a voz ela vai criando outro tipo de padrão, né. Então a voz de todos nós, inclusive dos homens, né, tende a ficar cada vez mais grave, mais pesada. Há um trabalho de manutenção para que você consiga manter essa frequência aguda, porque, eu conheci muitos alunos e cantores amigos nossos, que cantavam muito agudo, né, na sua fase de criança, mas quando passa por essa transição, a voz vai descendo, né, do agudo para uma região mais mediana, intermediária ou grave. Ah, nessa questão que você colocou, vou fazer aula de música, mas não sei. Existe 2 perfis de alunos. O aluno que tem um dom, que nasceu. Eu não nasci com o dom de cantar, incrivelmente. Todas as minhas irmãs, elas têm um dom de cantar. Eu não nasci com esse dom. Cantar, não.
Hoje eu leciono, tenho todas essas formações, né, na área da voz, mas eu não nasci com isso. Então, pra mim foi muito mais desafiador, Se mas aprimorou, né? mas por outro lado tem a questão científica. Uhum. Então muitas pessoas que eram muito boas na época que eu estava que não cantava nada, eu era desafinado, era muito ruim, né, era motivo de Entendo. chacota, né. Muitas pessoas daquela época hoje voltam para fazer aula comigo. Olha. Não digo isso no sentido de Não, exaltação, sim. mas a questão que, quando você não tem, Você lapida, né? você se autodesafia, né. A É. diferença de um grafite que vale R$ 1 e de um diamante que vale US$ 1.000.000, É o né. tal do dom e do talento, né, que todo mundo fala, né. A É, gente nasceu com dom, a gente nasceu com talento. Você é, nasceu com talento, não tinha o dom, mas foi lá, aprimorou e hoje está isso. aqui para falar com a gente sobre isso. E aí os alunos eles procuram a gente e falam: "Mas eu não sei". Então esse é o lugar perfeito para você. "Ah, eu sei", então vamos aperfeiçoar o que você sabe. Uhum. Nada está tão bom que não possa ser melhorado, né. Exatamente. Então, essa questão do desafiar do indivíduo frente ao conhecimento, mexe também com a questão que eu entendo do conforto, né. As pessoas elas gostam de estar numa região de conforto. Região de conforto não é bom. Aliás, toda É. mudança exige sacrifícios, né. E é bem-vinda, né, porque senão você não cresce. É bem-vinda, senão nós não crescemos. Então, a gente recebe esse público hoje, tem gente que não tem nada, mas não sabe nada. E aí é o legal da vida, né, você tem a oportunidade de construir conhecimento dentro de pessoas, né, é uma forma altruísta de viver, né. Eu digo sempre para os nossos professores que o nosso trabalho ele transcende um pouco, né, essa questão. Então, a gente vê gente que às vezes tem essa questão do dom, mas não tem a ciência. A palavra consciência é com a ciência, A né. técnica, né. E fazem isso sempre num campo subjetivo, né. E Não, busca o conhecimento para poder sim. compreender e ter a consciência. E quem não sabe nada também tem a oportunidade de desenvolver as habilidades musicais. Sim, eu, por exemplo, trabalho com comunicação há vários anos, mas eu sou a desafinada da família. Em karaokê, todo mundo já coloca, já tampa o ouvido, porque eu não sei o que acontece. A música pode ser a mais animada possível, que na minha voz ela fica triste. Eu levo sempre pro lado da melodia muito triste. Como eu te perguntei, alguma técnica para a gente trabalhar no dia a dia? Tem alguma coisa que você possa nos passar, Bom, assim, vamos lá para então. aquecer a voz, que o pessoal fala, tal? Acordou, nós temos alguns exercícios. A prega vo Quando nós hibernamos ali, a prega vocal é um par de músculo, né, o formato de um V, Aham. fecha, vibra e produz, o ar sai dos pulmões, pega essa vibração e transforma em onda sonora, que é o que nós estamos ouvindo Uhum. aqui nesse momento. Essa prega vocal, ela entra no estado de descanso, repouso, então ela fica, sem movimento. Quando nós acordamos de manhã, ela demora para entrar no padrão vibratório comum da fala, agora estou no padrão comum da fala. Então, às vezes demora. Essa demora pode ser melhorada através de exercícios, por exemplo, como um TR. Trrr, você pega do grave, Como é que é? TR. Trrr, 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 yeah. trrr. Aí Olha. você começa do grave pro agudo. Esse exercício TR vai levar a prega vocal para o padrão vibratório comum, que é aquele que você está pronto para ação. De manhã, eu digo que é sempre o momento mais difícil de cantar, de falar. Os nossos cultos de domingo, né, são pela manhã às 10, né. Cantar de manhã você tem que aquecer muito mais por conta disso, o corpo ainda está E por descansado, isso a né. voz fica mais Grave. grave, né? Como é que funciona a questão do grave? Frequência, né. Quanto mais rápida é a vibração de uma onda sonora, mais agudo será esse som. Quanto mais lento é a vibração desse som, Hum. mais grave será. Por isso que existem instrumentos graves que eles têm corpos maiores, né. O Uhum. bumbo da bateria sempre é maior, você pega o surdo da bateria, são os instrumentos grandes têm sons mais graves, porque a onda demora para fazer o rebate, então constrói uma onda mais leve, mais lenta, e essa onda mais lenta é o som grave. Instrumentos de corpos pequeno, né, a criança tem uma laringe pequenininha, Uhum. a voz da criança sempre é mais aguda. Então, à medida que vai crescendo esse tubo, né, chamado de laringe, ele vai aumentando também, isso também mexe com a questão da frequência do som. Uhum. Então, de manhã, sempre começar um trabalho do grave, uma voz mais grave, para o agudo para fazer o aquecimento. Quando eu vou desaquecer, que eu também tenho isso, né, ao final do dia, eu tenho que fazer do agudo pro grave. Então, o TR é exercício de aquecimento vocal, Trrr, vou fazer isso sempre. isso. BR
esse aqui também é muito bom, porque ele trabalha também com a musculatura da E face, a gente né. brincava assim com infância, né? O Eu Kiko, sempre né. brinquei com isso, E com os meus sobrinhos. Tal, imitava som de como é que é? carro, né. Olha, Isso, esse aqui é muito importante também, porque ele trabalha no relaxamento da musculatura, então ajuda na questão da fonética, né, na dicção e da articulação das que palavras. interessante. É. Ah, tem a questão do alongamento corporal que deve ser feito de manhã. Eu, como, né, gosto de tomar bastante banho, né, de manhã, já no vapor daquela água, eu já faço alongamento e aquecimento já no chuveiro Eu também mesmo. acho alongamento importantíssimo. É, porque aí você prepara também o corpo. A questão também da emissão vocal está vinculada ao padrão respiratório. Hum, Eh, Se eu vou utilizar a voz de forma profissional, né, no seu caso, que é uma profissional da voz, né, trabalha o dia inteiro com a voz, trabalhei muito em empresa, né, de call center, né, para poder fazer preparação vocal uhum. para os atendentes ali. Também tem que trabalhar a parte respiratória, né, nós temos um padrão respiratório superior e inferior, e para nós que utilizamos a voz, para evitar desgaste da prega vocal, nós trabalhamos com a questão do diafragma. Diafragma, todo mundo fala isso. O diafragma é um músculo muito importante para apoio vocal. Então, quando eu era mais novo, que não conhecia canto, eu cantava com um grupo infantil da igreja e acabava aquela música, eu já estava rouco, né, e a voz cansada. E aí você tentava ir mais e ficava cada vez pior, Sim. né. E porque a gente tem a ideia de apoiar sempre a voz nessa região da laringe, né, a força aqui. Essa região aqui não é região de apoio, né, região de apoio é região abdominal. Então, também trabalhar a parte de custo inferior, né, custo diafragmático, para você evitar a tensão na região superior da laringe e a prega vocal não ficar comprometida, né. Eu percebo que eu tenho meu fôlego curto, tipo, se eu vou conversar, assim, Uhum. eu tenho uma capacidade, assim, rápida de decorar textos longos, só que se eu for falar muito longo, parece que a minha respiração vai terminando e aí eu preciso meio que parar, assim, no meio, e às vezes no vídeo isso nem fica legal. É por isso não tô trabalhando diafragma, é isso? Tem a expansão da caixa torácica, né, que Aham. nós fazemos exercícios de canto que nós fazemos para expansão da caixa torácica. Essa expansão vai te dar mais poder de armazenamento de ar. Esse poder de armazenamento de ar é que vai deixar você com mais tempo, né, de fluxo aéreo saindo. A voz só acontece quando o ar está saindo. Então, eu fiz um bom armazenamento aqui, eu trabalhei uma boa expansão, eu vou ter mais tempo para emissão vocal. E aí eu fico com menos problema de falta de ar quando canto ou quando falo também. Que show. É. Recapitulando, gente, ó. Como é que é? É. Só que para desaquecer. Do agudo para o grave. Aí é os mesmos exercícios, só que é Ah. do agudo para o grave. Yeah. É meio Kiko mesmo. É, isso aí, Que tipo Kiko, legal, pronto. adorei de É, verdade. porque aí você prepara, né, Aham. também o repouso da prega vocal, que ela precisa de descansar. O sono é uma questão muito importante. Pessoas que dormem pouco, né, tem Hum, alunos que são da noite, que cantam nos bares, uhum. e tem uma vida muito corrida, né. E nessa vida corrida não preserva o descanso vocal. Gente, fisiologia não dá para bater de frente com fisiologia, né. A musculatura é algo que tem que ser respeitada. Então, nós temos um tempo de o indivíduo tem que dormir pelo menos entre 6, 7, 8 horas por dia. É fundamental, eu acho. Para que haja uma recuperação, Uhum. né, da musculatura da prega vocal e você não fique gerando nela, os edemas, né, que quando você utiliza de forma muito frequente a voz e não descansa, na borda interna da prega vocal, você vai criando os edemas, os calos, né, o tal do calo vocal, né. "Ah, fulano de tal tem calo vocal". Esses edemas, eles, atrapalham o fechamento completo da prega vocal. E quando você não consegue fechar completamente, a prega vocal ela vibra semiaberta, vai havendo o que? Escape de ar, vazamento de ar. Isso vai atrapalhar na questão timbrística, né, você perde brilho vocal e também a parte da resistência também. Como, por exemplo, a gente não vai citar nomes, mas a gente está vendo aí um grande cantor que tem uma discografia que para mim é impecável, né? Falando Uhum, profissionalmente, né? Deixa a vida uhum. pessoal para lá. Profissionalmente, e a gente tem visto que ele está perdendo a voz, né? Nos shows e tal. Tem relação a isso? Não se preocupou, não dormiu bem, não É, aqueceu como deveria, porque uhum. são muitos shows, acaba criando mesmo esse calo vocal? Temos tanto na música secular como na música gospel agora também, Ah, um na gospel grande também, porque também artista, requer, que né? teve um problema gravíssimo da voz agora. Eh, a frequência de atividades de show
não tendo uma preparação, Uhum. e tem uma questão mais agravante, né, que é o tal de cantar com a região superior. Cantou com a região peitoral, botou a força aqui, a prega vocal não suporta, ela não foi feita para receber carga, né? Ela tem um princípio de esticar para agudos, encurtar para graves e vibrar para gerar sonoridade. Então, carga na prega vocal não é algo bem-vindo, né? A gente Tá. trabalha com a questão de deslocamento muscular para evitar dessa tensão de laringe. E aí o cara tem esse problema, não tem um apoio diafragmático bem organizado. Trabalha com a parte superior, força na garganta, voz de garganta, né? Falando no termo mais simples. A frequência de shows, a prega vocal não aguenta. Ela vai desenvolvendo problemas de edemas, pólipos, e aí isso é assim, imagina um carro, né, o pneu de um carro, você anda, 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 chega a hora que tem que trocar. Uhum. Só que a prega vocal você não tem como trocar, né, não dá para se trocar. Então, se não for tratado, ter um acompanhamento são 3 profissionais. Isso que é importante, né? Isso aqui é fundamental. Eu já cheguei aqui e falei: "Opa, que legal", né, tô aqui o tempo inteiro hidratando a prega É. vocal, importante. Mas nós temos 3 profissionais, nós temos o otorrinolaringologista, que trabalha a parte clínica, nós temos os fonoaudiólogos, que trabalham a parte Fonoaudiólogos, terapêutica, importantíssimo. e temos o professor de técnica vocal, que vai ajudar nesse desenvolvimento da performance vocal. Então, periodicamente, tem que visitar esses caras aí para poder ver como é que está a qualidade de saúde da sua voz. Show. Agora vamos falar da sua escola. São 2 Hum, unidades, sim, né, 15 professores, é. e eu queria que você me falasse primeiro o nome da escola, porque o seu nome Melquisedeque já está aqui, ó, aprendi, Decorou? decorei. Agora, a escola, me conte, divulgue, deixe redes sociais para que a gente possa conhecer, quero muito conhecer também, porque é sempre muito importante a gente trabalhar, né, a voz. Olha, nós temos então 2 Uhum. unidades, uma fica aqui no Sesc Interlagos, bem próximo ao Sesc Interlagos, e uma outra unidade aqui na Sabará, próximo de Santo Amaro. Isso a gente está falando aqui em São Paulo, porque o pessoal que Estamos em assiste São pelo Paulo, YouTube, né? isso. Mas também nós atendemos fora, né, nós temos alunos que não são de São Paulo, não são do Brasil, temos Sim. alunos no Japão, nos Estados Olha, Unidos, em outros países, online vocês aulas fazem? online, Que é. show. E aí, a gente atende esses alunos de forma, online por conta da distância, mas também o conteúdo é muito bom. Aqui em São Paulo nós temos as aulas que acontecem de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, sábado das 8 à 1 da tarde. Nós recebemos lá todos os níveis, de iniciante, intermediário até os avançados. Temos lá aula de canto, aula de teclado, de piano, de contrabaixo, de violão, guitarra, bateria, violino, violoncelo, viola, Que show, hein? ukulele. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, depois alguém coloca embaixo pra gente. E a escola você vai buscar assim no Instagram, CFM Melquisedeque Souza. O nome é Centro Cristão de Formação Musical Melquisedeque Souza. Mas colocou CFM no Instagram, você já CFM. consegue acessar lá as informações. E no Google também tem as avaliações, para quem quiser dar uma conferida, pode ir lá no Google, você pode colocar Centro Cristão de Formação Musical Melquisedeque Souza. Lá também nós temos um pouco do que é a nossa escola, as fotos. Nós temos um projeto que acontece semestral, ao final de cada semestre nós temos as avaliações dos alunos, os alunos têm que ir lá se apresentar individualmente, tem uma banca ali de professores, os critérios a serem avaliados, e é um momento muito gostoso que vai as famílias, e vem gente de fora, vem assistir, e aí fica aquele ambiente. Esse semestre de julho nós finalizamos fazendo todos os dias da semana, de segunda a sábado, nos 3 horários, só sábado que foi até ao meio-dia. Porque é muita gente, né, que nós atendemos. E aí foram muitas famílias, muitos visitantes conhecer a nossa escola, nossos ambientes. E uma experiência incrível de histórias de superação, sabe? De pessoas que tiveram que se desafiar, problemas psicoemocionais, que a gente, como professor, vocês devem saber, É um pouco psicólogo é um também, né? pouco psicólogo, né? Então, alunos que tiveram problemas de traumas, né, na sua vida, e a voz não sai, não consegue Uhum. tocar, não consegue improvisar, e você vai ali fazendo uma anamnese durante as suas aulas, você vai identificando que não é só uma questão técnica, né, mas tem questões emocionais, É. memórias, e graças ao Eterno Cristo que nós temos conseguido ajudar essas pessoas, né. Já passou alguém pela sua escola que hoje
já está despontando por aí, que você possa citar algum nome? Temos. Olha, nós temos hoje temos alguns alunos que estão em gravadoras, né. Vou citar uma aluna nossa aqui que é a prata da casa, chegou menina lá, que é a Sara Colibri, coloca no Instagram Sara Sara Colibri, Colibri. ela chegou lá menina de 15, 14 anos e começou a fazer aula de canto, tinha um sonho de ser cantora, e nessa caminhada nós desenvolvemos bastante a questão performática dela, técnica. Hoje ela assinou com uma gravadora chamada Toda Music, é uma gravadora muito forte, Cantora gospel? cantora Cresceu gospel, muito, né, esse cresceu nicho muito. de A música. música gospel hoje É. ela, expandiu-se bastante, né, e essa cantora ela assinou com uma gravadora, e hoje viaja a todos os lugares, temos outros que estão nessa gravadora também, e para a gente é um privilégio, né, É. participar desse processo dos alunos, chegar lá como, né, e de repente você vê eles aí voando nas redes sociais. Nossa, muito bom. Isso que você estava falando sobre a gente estava conversando sobre dom, sobre talento, eu tenho um irmão, Uhum, até mandar beijo para ele, Léo, que tá passando as férias aqui comigo, né, porque uhum, ele é de Goiânia, eu também, e aí ele é autodidata. Só que ele tem dificuldade para pegar a parte teórica. Na uhum, parte prática, ele sax, violão, uhum, vai que vai. Mas na teórica, ele não consegue. E ele uhum, faz um curso lá em Goiânia, onde também tem que passar, porque é do governo e tal, uhum, e ele passou assim em primeiro lugar, mas ele não consegue acompanhar a parte teórica. uhum. Nesse caso, tem alguma diquinha aí para Tem. o pessoal sobressair e É. conseguir? Olha, gente, eu sou uma experiência disso, né, um exemplo disso. Eu, na minha vida toda, fui sempre estudando com pessoas. Tem mestres, né, como no caso Uhum. aqui o Isabê, que foi um cara que abriu minha mente, mas até chegar nisso, eu tive muitos professores, e ali chegava em um, falava: "Não, toca assim". Aí o outro: "Não, não, tá errado, tem que tocar assim". Que era a época, né, os detentores do saber, né, então a ideia de passar aquilo via oral, não se tinha uma teoria. E ali, eu tive muita dificuldade, eu quase desisti, com 26 anos, 24, 25 anos, eu quase desisti da música. E aí eu cheguei num momento que eu sabia muito, mas não entendia nada daquilo. Foi quando eu entrei na graduação e eu conheci mestres, homens dotados de conhecimento, e quando eu cheguei na faculdade, eu comecei do zero praticamente, né. A professora identificou que eu tinha muita defasagem na Uhum. aprendizagem e começou do zero, e aquilo foi uma virada de chave. Hoje, quando chega essas pessoas na nossa escola, o nosso método, ele é um método acessível. Então a gente vai entender onde você está, o que falta, adaptar todo um processo metodológico para você diretamente. E ali nós avançamos. Então, hoje, com a ideia de cada um passar aquilo que aprendeu, e aprendeu assim, né? Ah, tocava Sim, por alguém que ensinou, a avó, o ouvido. tio, ouvido, autodidata. Aham. Então, isso atrapalhou bastante o processo de pedagogia de música no Brasil, isso que me fez quase desistir. Mas quando eu entrei então na graduação, então eu entendi esse processo. Então hoje nós construímos um fio condutor do zero até o avançado. É um método acessível a todos nós. Então leitura de partitura, entendimento de harmonia, todas as questões melódicas, tem uma forma certa de se aprender, né. Maravilha. Então já deixa aí mais uma vez seu Instagram, tanto para quem está em Uhum. São Paulo, como para quem acompanhar online, né. Uhum. CFM Melquisedeque Souza, se você quiser também seguir o meu, Melqui Alfa, lá no Instagram, e você pode ir lá, qualquer dúvida nos chamar lá que a gente está pronto para te atender. Melquisedeque, parabéns pela sua história de superação, Ok, tá, pela obrigado. família aí, por tudo, né, que você representa hoje, pela formação dos seus músicos. Nós aqui do Pode Ser queremos te agradecer, de Ah, verdade, ok. e deixar as portas abertas para você vir também, se quiser fazer palestras aqui, você viu que são mais de 60 salas disponíveis para Nossa, workshops, palestras, uma shows, mega enfim. estrutura, né, que O World vocês Trade têm, né. Center que nós temos aqui. Então eu Aham. queria deixar as portas abertas para você e te agradecer mais uma vez, viu? Poxa, obrigado, pelo convite, foi me feito. Queria aqui agradecer ao Edivan, a Ana, que foi a ponte para nós chegarmos aqui. Queria agradecer meus pais que estão lá no Nordeste, lá. Obrigado por todo o apoio. E minha esposa e meus filhos. Muito obrigado a todos os alunos da escola, professores e a nossa igreja AD Alpha Music. A Deus Ellen também, que abençoe. te indicou, a Ellen do marketing aqui, que A meio Ellen, que fez a isso, que chegou ponte. até nós. Queria agradecer a Ellen Exatamente. também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço de verdade, viu? Olha, fiquem com Deus nos próximos episódios aí. Nós vamos sempre contar com pessoas aqui de conteúdo, empresários, professores, enfim, sempre levando para você o que há de melhor aqui, né?
Obrigada, como eu brinco, ó. Beijos com barulho. É. Beijo com Barulho é barulho. melhor, sem barulho é xoxo. Como a música, com barulho. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.